Ora bem, então muito bom dia a todas e a todos. Quero expressar aqui o gosto de, uma vez mais, regressar ao Porto e agora esta renovada Universidade de Lusíada, porque de facto várias vezes tive a ocasião de participar aqui em provas e em conferências, mas nunca nestas magníficas instalações que só me fazem aumentar o desejo de voltar a ser aluno e de, se o tempo andasse para trás, de ter nascido no Porto para poder mais facilmente ser aluno aqui da Universidade de Lusíada do Porto. Mas muito obrigado também pelo vosso convite, que é honroso, e parabéns também pela iniciativa da Semana do Direito, que vai ocupar aqui algum tempo, e em particular hoje, quer com estas reflexões, quer depois da parte da tarde, num debate mais de natureza política. E em relação àquilo que disse aqui o João Paulo Silva, também lhe agradecer a simpatia e sempre o acompanhamento nas vários pormenores de organização desta minha vinda. E como foi sugerido, eu irei falar sobre o Estado de Direito no contexto pandémico. Felizmente que hoje é mais fácil falar sobre isto porque o contexto pandémico vai diminuindo gradualmente, progressivamente. Segundo dizem os especialistas, vamos passar de pandemia a endemia. Enfim, tomara que nem sequer endemia seja. Mas, de facto, eu penso que estes 2 anos têm sido 2 anos muito importantes que têm posto à prova, aliás, muita coisa na nossa vida coletiva. Acho que nos tem feito pensar em muita coisa da vida e da morte, às vezes também. E, de facto, foi um tempo em que abalou uma série de convicções, de coisas que nós achávamos que não eram importantes e que se tornaram importantes, e o contrário. E isto também, evidentemente, teve uma repercussão ao nível do direito. Aliás, não só do direito constitucional, que é o que eu vou falar em particular, mas de todos os ramos do direito. Portanto, percebemos que, afinal, uma crise de natureza sanitária pode ter uma implicação transversal à ordem jurídica. Portanto, por isso também o núcleo de estudantes de Direito da Universidade de Lusíada do Porto está de parabéns em ter escolhido este tema. Os meus votos é para continuarem noutras iniciativas deste género, porque de facto é muito importante que os alunos tomem contacto com as instituições, com outros professores, com outras personalidades. É disso que se faz a vida universitária, dessa interação também pessoal, não apenas ficarmos fechados nas nossas aulas. E eu lembro sempre, quando era aluno, entre 84 e 89, não tínhamos nem de perto nem de longe as oportunidades que tenho hoje, de ter acesso a muita informação jurídica e a muitas outras oportunidades. Não havia TV por cabo, por exemplo. E sempre que de vez em quando aparecia assim um professor a dar-nos uma aula, nós achávamos que aquilo era uma coisa realmente fantástica. Hoje já não é assim, hoje os alunos têm muitas solicitações, estão muito dispersos, mas de toda a maneira penso que um curso de Direito não se faz apenas por uma mera frequência das aulas, e faz também de uma abertura que devem ter com o mundo exterior, com o mundo da realidade, com o mundo do emprego, com o mundo social, com o mundo cultural, também com o mundo político. Portanto, acho que este é que é o caminho, e acho que fazem muito bem em por aqui prosseguir. Claro que discutir questões de natureza política tem sempre o seu risco de poder entrarmos aqui em doutrinação política, não é isso que se pede, cada um falará conforme a sua convicção. Eu estou excluído da política, fora da política, excluído não, estou auto-excluído da política. Penso que é conhecida a minha orientação política ou a minha ideologia política, mas isso não me inibe de falar. E se der uma opinião, claro, dou a minha própria opinião, não vou dar a opinião dos outros, mas tenho que sempre dar o devido desconto às opiniões que cada um dá. Mas isso é mais para a parte da tarde, porque os constitucionalistas têm opiniões, mas não são opiniões políticas. Eu sei que alguns são travestis, são constitucionalistas travestis, também há. Portanto, que eles apresentam uma opinião como sendo a opinião que deve ser do que está na Constituição, mas eles, no fundo, a opinião que eles apresentam como aquilo que deve ser é a opinião que eles acham que deve ser por causa da sua ideologia política. Isso, com o devido respeito, é uma trafolhice. E, portanto, é preciso sempre distinguir aquilo que deve ser porque é e porque é assim, daquilo que devia ser e que não pode ser, e nós temos muita pena de não ser porque temos uma opinião política diferente, mas não podemos deixar de ter essa opinião, mesmo que isso seja contrário às nossas convicções político-ideológicas. Eu faço sempre esse esforço, às vezes não é fácil,
como eu tenho uma certa orientação política, às vezes até a opinião que eu dou é contrária aos interesses políticos de certas orientações políticas e às vezes até isso é suscetível de ser mal interpretado, no sentido de estar a prejudicar essa força política. Mas isso, quem pensa assim pensa mal, porque uma coisa é agir como constitucionalista e como intérprete das leis, neste caso da Constituição, e outra coisa é agir como agente político que não tem esse tipo de desvinculação. Mas notem que a tarefa do constitucionalista é sempre complicada. E se repararem, nos jornais, quando aparecem opiniões, há sempre dois tipos de postura por parte da comunicação social. Por um lado, só aparecem opiniões para dizer que é inconstitucional. Porque eu recebo muitas das solicitações por parte da comunicação social. Na maior parte dos casos, eu acho que as leis são constitucionais. E isso não é notícia. O que é notícia é só quando há uma coisa que é inconstitucional. É sempre a mesma coisa. Quando o cão morde o homem, não é notícia, mas quando o homem morde o cão, já é notícia. Neste caso, o homem morder o cão é haver uma lei inconstitucional. E depois, quando essa notícia aparece, aparecem sempre os constitucionalistas de direita e os constitucionalistas de esquerda, que depois têm opiniões mais ou menos que são condizentes com aquilo que pensam os respectivos partidos ou respectivas áreas de político-partidárias. E, portanto, nem sempre é assim, mas às vezes acontece, na maior parte dos casos, mas também não atribuo isso a uma pura maldade ou uma pura manipulação política partidária, porque, na verdade, a própria Constituição também é suscetível de ser interpretada de acordo com uma mundividência própria, da própria ideologia político-partidária. Penso que isso não é mal pensar assim, mas, de facto, é preciso distinguir aquilo que é a política daquilo que é o direito constitucional. O direito constitucional regula a política, mas não é propriamente a mesma coisa e muitas vezes deixam espaço para a própria política. Aliás, o recente caso sobre o qual tenho falado na matéria do voto dos imigrantes, houve uma decisão, aliás, inédita do Tribunal Constitucional, mostra isso mesmo, porque os juízes do Tribunal Constitucional, sendo juízes, não deixam de ter ideias políticas, não ficaram, digamos assim, esvaziados das suas próprias convicções, ainda bem, mas decidiram por unanimidade. Coisa que é, aliás, bastante inédita, é porque então o assunto era um assunto óbvio. E porque tratava simplesmente de ser necessário invalidar as eleições com base em duas razões. Por um lado, porque faltava um documento de identificação, que era um requisito obrigatório na lei eleitoral, e por outro lado, nem todas as irregularidades dão origem à repetição das eleições. Mas neste caso, como eram tantos os casos, a percentagem em que as irregularidades se verificaram no tempo dos votos podia, havendo nova votação, mudar a atribuição dos mandatos. E, portanto, nesse caso foi necessário repetir, porque como são só 2 mandatos, tinha que ser mais de 60% ou mais de 50%, bastava para que houvesse necessidade de repetir eleições. E, neste caso, os votos que foram invalidados foram 80%. Até estávamos muito além daquilo que era mínimo para haver a repetição do ato eleitoral. Tenho participado em muitos processos eleitorais e, de facto, muitas pessoas não sabem que não é pelo facto de, às vezes, numa assembleia de voto com 1000 votantes, haver 3 ou 4 votos a mais ou a menos, ou irregulares, isso não chega para invalidar as eleições. Porque mesmo que esses votos tivessem sido feitos, ou se foram 3 feitos em dobro, mesmo repetindo, sem haver duplicação de votos, o resultado final não se alteraria. E, portanto, nesse caso, havendo uma irregularidade, que até pode ser grave, até pode ser um caso de crime eleitoral, mas o crime eleitoral não significa automaticamente a repetição do ato eleitoral. São duas coisas distintas. Uma coisa é avaliado num ato eleitoral. O ato eleitoral é um ato político, não é um ato legislativo. E outra coisa é, digamos, uma realidade distinta, que é a parte do chamado ilícito eleitoral, ou direito não eleitoral, que eu acho que é uma matéria que em Portugal até se estuda muito pouco. Mas, portanto, só para não ficarem espantados também, às vezes, pela diversidade de opiniões dos constitucionalistas, eu às vezes digo a brincar que havendo tantas opiniões, eu creio que às vezes os nossos leitores pensam que nós ou somos os brincalhões, ou somos doidos, ou somos incompetentes, não é? Eu espero que nenhuma destas três coisas, nem doidos, nem maus, nem incompetentes. Doidos, por razões óbvias, maus porque queremos dizer uma coisa que não corresponde à verdade, ou incompetentes porque não sabemos interpretar devidamente a Constituição. Mas onde há 2 juristas, há 3 opiniões, eu diria que onde há 2 constitucionalistas, há 4 opiniões, ou 5 talvez até. Bem, não exageremos, mas de facto
E há uma razão de fundo, é que a Constituição é sobretudo um código de princípios e não de regras. E, portanto, é muito mais difícil interpretar e aplicar princípios do que regras. E isso, do ponto de vista hermenêutico, como sabem, tem uma série de especificidades que tornam realmente a tarefa do constitucionalista mais complexa. Eu agora, já agora fico a ti também deixo aqui uma oferta à vossa biblioteca, que é a minha tese de doutoramento, vejam lá, defendida em 1999, de repente tornou-se um best-seller, fica aqui, ao fim de 21 anos, ressuscitou, depois de estar lá nas gavetas, e depois lá no meio de muitas bibliotecas e tenho muitos em casa. E depois também tenho aqui este recente livro, que eu na altura publiquei há 2 anos, que é um resumo, no fundo, da tese, que é o Estado de Exceção Constitucional, que eu depois também ofereço aqui ao João Paulo, como agradecimento da sua gentileza. Obrigado. Ora bem, em relação aqui à matéria que me traz, é evidente que a questão da pandemia tem a ver, e o Estado de Direito, que é o título da minha comunicação, relaciona-se desde logo com o facto de a pandemia se refletir na necessidade de o direito se adaptar a uma circunstância de crise. Neste caso, a crise é uma crise sanitária, uma crise de saúde, mas claro que esta crise não tem apenas a ver com o direito, ela teve implicações em muitos aspectos da nossa vida cotidiana, do ponto de vista económico, do ponto de vista familiar, do ponto de vista até religioso, enfim, do ponto de vista cultural, tudo isso. Mas aqui interessa a perspectiva jurídica. E no âmbito da perspectiva jurídica, este tempo da pandemia também veio fazer frisar outro aspecto, que talvez muitos de nós desconhecido, que é o facto de haver dois tipos de direito que regulam a nossa vida em sociedade. Nós normalmente vivemos no direito da normalidade, porque a nossa vida, por mais rotineira que seja, a rotina tem o seu lado positivo, também tem o seu lado negativo, mas também o seu lado positivo, mas o direito que nós temos é um direito da normalidade. É o direito que acontece para as coisas que regularmente nos acontecem na vida de todos os dias, nos contratos de trabalho, no direito administrativo, no direito fiscal, porque é uma vida da normalidade. Todos os anos pode haver alterações, sobretudo em matéria fiscal, pode haver mudanças de trabalho, mas é um direito que é sobretudo visto para a perspectiva da normalidade. Isso também sucede com o direito constitucional, portanto, tanto direito privado como direito público. Mas esta pandemia veio mostrar que o direito também tem de ter uma resposta diferente do direito da normalidade, que nós podemos dizer que é um direito da crise. Portanto, o direito de normalidade, olhando aqui para a Lua, é aquilo que nós vemos da Lua. É a face visível da Lua. O direito da crise é o lado obscuro, o lado sombrio, o lado oculto da Lua. Mas, às vezes, esse direito da crise aparece. Ele está escondido por trás do direito de normalidade, mas quando vem a crise, essas normas, que só estão feitas a pensar na crise, elas aparecem, elas estão escondidas, estão lá por trás dos bastidores, mas, de repente, têm que aparecer, porque têm uma função própria de resolver um conjunto de problemas que, não se colocando no cotidiano, podem colocar-se quando há uma circunstância de crise. Portanto, tem de haver, e se não há, isso será uma tragédia, uma distinção muito importante entre o direito de normalidade e o direito da crise. E essa resposta não é só uma resposta do direito constitucional, é uma resposta que também se deve verificar em todos os ramos do direito. Aliás, repararam que quem falou nestes 2 anos não foram só os constitucionalistas. Muita gente falou, e bem, aliás, nem sequer os constitucionalistas tiveram qualquer pretensão de ser os únicos a falar. Aliás, porque também se fosse só eles a falar, não resolveriam a maior parte dos problemas das pessoas, porque os problemas foram de toda a ordem. Desde as pessoas que ficaram sem trabalho, não é? Desde pessoas que tinham empréstimos para pagar e não conseguiam pagar, desde os donos dos restaurantes e dos cafés e dos teatros e dos cinemas que ficaram sem negócio, não é? Sobretudo, os donos e os operadores das companhias aéreas ficaram durante um ano sem qualquer possibilidade de ter transporte aéreo, porque ninguém ia viajar, ninguém saía de casa. E, portanto, todo este período da pandemia refletiu-se em várias áreas do direito, e o direito civil, o direito comercial, o direito administrativo, sobretudo, por exemplo, a urgência da contratação, por exemplo, das vacinas, o mais urgentemente possível, sem os recursos da contratação, que muitas vezes é incompatível com um desejo de urgência, por exemplo, portanto, o chamado estado de necessidade administrativa. E, portanto, nós verificamos que, durante a pandemia, várias áreas do direito tiveram que dar uma resposta aos problemas que, curiosamente, essa pandemia colocou, e não apenas, desde logo, não inicialmente ao direito da saúde,
portanto, à necessidade de ter acesso às vacinas e em que condições é que as pessoas são obrigadas a ser vacinadas ou não, se é que é uma obrigação. É um tema possível também para estudar. Mas não só no campo do chamado direito sanitário, mas depois isto vai-se alargando, qual mancha de óleo, a todas as áreas do direito, muito para além do próprio direito da saúde, e também, claro, chegando, e agora esse é o ponto que me interessa mais, chegando ao próprio direito constitucional. E aqui é que as coisas, porventura, eu acho que correram da pior maneira possível. Acho que pior era impossível. E porquê? Porque, a certa altura, digamos, houve aqui várias fases. A primeira fase foi uma fase em que, também, enfim, dando alguma desculpa, porque todos nós éramos estreantes em tudo isto, sobretudo também os próprios detentores do poder político, que também é preciso salvaguardar. Mas numa primeira fase, houve uma fase em que, digamos assim, se ignorou a necessidade de acionar os mecanismos de crise constitucional, em que se achava que isto se ia resolver portanto, que não era necessário fazer nada, porque as coisas podiam correr perfeitamente sem estar a declarar o estado de emergência ou sem adotar nenhuma medida especial do ponto de vista de aplicação de vacinas ou de restrição da mobilidade dos estudantes ou de imposição de restrições no acesso aos espaços públicos, ou uso da máscara ou qualquer outra coisa. Portanto, essa foi uma primeira reação, mas depois percebeu-se que, de facto, as coisas não podiam ser resolvidas assim. Percebeu-se que era necessário, sobretudo em março de 2020, percebeu-se que era necessário avançar para um conjunto de restrições, limitações de direitos, que nós designamos por suspensão de direitos fundamentais, através da declaração do estado de emergência, no dia 19 de março de 2020, foi a primeira vez em que esse estado de emergência foi declarado, e depois nunca mais saímos disso, ora transitando para estados de crise de proteção civil, aplicando uma lei de bases da proteção civil, que temos desde 2006, depois mais tarde voltando outra vez aos estados de emergência, e agora nos últimos tempos, de novo voltando aos estados de crise de proteção civil, e agora já numa fase, digamos, julgo que definitivamente de esvaziamento da pandemia, com o estado de alerta, que é o que nós temos, ou de contingência ou de alerta, que é, digamos, a última versão, ou a última decisão que foi tomada pelo Conselho de Ministros. Mas, portanto, tivemos aqui, ao longo deste tempo, também vários momentos diferentes de encarar esta mesma realidade. Agora, do ponto de vista constitucional, o que é um estado de exceção, ou esta pandemia, como é que ela é vista do ponto de vista de uma Constituição? Não vou agora falar do direito de trabalho, ou do direito comercial, ou do direito civil, ou do direito administrativo. Ainda poderia dizer algumas coisas, mas aqui a intenção é falar mais sobre o direito constitucional. Claro que, porque é que o direito constitucional aqui tem uma palavra a dizer? E é por isso que há mecanismos de crise constitucional. Há uma Constituição também de exceção. Não só a Constituição é uma lei, é a lei fundamental do país que regula a vida política e social em termos de normalidade. Portanto, a Constituição é uma lei da normalidade, mas também é uma lei de exceção. Tem que comportar a tal dimensão oculta de ser um direito constitucional de crise. Também, qualquer Constituição hoje deve ter uma lógica num direito constitucional de crise. Isso também sucede, aliás, com a nossa Constituição. Percebe-se agora que esse figurino não é perfeito. Aliás, ninguém que tivesse estudado isto a fundo, eu estudei, ninguém podia, de facto, pensar que a realidade de um dia da aplicação dos estados de sítio de emergência poderia ser tão diferente como aquilo que se poderia imaginar, teoricamente, concebendo todas as hipóteses possíveis e imaginárias, num plano teórico, e realmente a prática vai sempre muito para além da realidade teórica que alguma vez se pudesse pensar. E, portanto, nós temos, no ponto de vista constitucional, mecanismos de crise que implicam o quê? Qual é a lógica do estado de exceção? A lógica é sempre, que são os estados de estado de emergência, previsto no artigo 19, é sempre a ideia seguinte, é aceitar-se durante um certo período de tempo, portanto, temporariamente, o reforço do poder do Estado, dos vários poderes do Estado, sobretudo o poder executivo, que tem como contrapartida a maior limitação dos direitos dos cidadãos, suspendendo esses direitos, ou uma parte deles, para que, durante esse período, o Estado, reforçado nos seus poderes,
e sem as barreiras que normalmente os direitos dos cidadãos constituem à ação do Estado, porque no Estado de Direito, os direitos, as pessoas têm os seus direitos, como é óbvio, mas aceitar que durante um certo período nós possamos ter menos direitos ou ter menos força nesses direitos para que o Estado, através das suas estruturas de poder político, sobretudo o poder executivo, possa agir numa forma temporária para fazer repor a normalidade e para fazer cessar as causas que determinaram essa crise constitucional, ou as causas que determinaram esse reforço do próprio poder. Portanto, no fundo, temos aqui três elementos. Temos o estado de exceção é uma alteração temporária, em primeiro lugar, radical da ordem jurídica que faz aumentar o poder executivo e diminui as liberdades individuais, e tem uma função própria, que é a função de os efeitos que são determinados serem tem uma lógica proporcional em relação à causa. Portanto, há aqui uma causa-função própria, que é o estado de exceção não ser um estado de exceção arbitrário, mas ter uma lógica de proteção da própria Constituição. E aqui também há um certo paradoxo do próprio estado de exceção que às vezes não é fácil compreender. Às vezes, para queremos manter a nossa Constituição, temos que prescindir um pouco dela, ou de uma parte dela, para que ela se possa manter no futuro. Porque quando queremos tudo, podemos ficar com nada. E aqui isso seria uma tragédia. Portanto, mais vale não querer tudo durante um certo tempo e prescindir de alguns direitos, na convicção de que a crise é temporária e dali a uns tempos podemos de novo retomar a plenitude desses direitos. E é isso que de facto tem acontecido, felizmente, ainda que esta pandemia depois tenha aqui características diferentes daquilo que é habitual. Aliás, este problema de a Constituição ter uma resposta para uma crise, não é neste caso esta crise sanitária ou de saúde, não é uma questão nova, porque esta questão já se tinha colocado no tempo da Troika, aí não por razões de nenhum vírus Covid, nenhum coronavírus, mas um outro tipo de vírus, que era a falência em que o Estado estava a cair depois do segundo governo de José Sócrates. E, portanto, estávamos à beira da bancarrota e, portanto, nós estávamos verdadeiramente num estado de crise ou necessidade económico-financeira. E foram tomadas várias medidas, algumas que foram consideradas inconstitucionais, a meu ver bem, outras não, mas foram tomadas medidas também de redução dos nossos direitos, de limitação dos nossos direitos. Funcionários públicos ficaram com os subsídios suspensos, houve redução de salários na função pública, houve aumento generalizado de impostos, esse aumento aplicado a todos os cidadãos, portanto, quer funcionários públicos, quer funcionários privados, mas, portanto, na altura, isso também se questionou do ponto de vista de não haver na Constituição nenhuma resposta que justificasse a suspensão de certos direitos, porque uma crise económico-financeira não está no artigo 19 da Constituição. Aliás, vários autores, sobretudo no âmbito do direito do trabalho, vieram insurgir-se contra o facto de haver a redução dos salários dos trabalhadores na função pública. Isso aconteceu, aliás, também sou funcionário de uma universidade pública e, portanto, sofri durante alguns anos a redução do meu salário, quando no direito do trabalho, aliás, quer público quer privado, há um princípio muito importante que tem valor constitucional, que é o princípio da irredutibilidade da remuneração laboral. Isto é, o direito ao nosso vencimento ao salário é irredutível, não se pode baixar, só pode subir. É como a inflação, sobe sempre, mas não desce. E, portanto, na verdade, nesse tempo, o direito, julgo que não da parte dos trabalhadores privados, porque esses foram todos despedidos, foi pior ainda, não é? Houve, talvez em alguns casos, alguma renegociação com as empresas, mas na função pública houve efetivamente uma redução. E esses autores vieram dizer que essas normas de redução dos salários da função pública eram normas inconstitucionais. Literalmente, sim, porque o estado de exceção não foi declarado, nem podia ser, porque o artigo 19 não tinha lá como causas possíveis do estado de exceção causas económico-financeiras. Porque o que está no artigo 19 da Constituição apenas são causas político-militares, golpes de Estado, invasões estrangeiras, tipo Rússia na Ucrânia, coisas assim, calamidades públicas, como terremotos, cheias, epidemias, por exemplo, pandemias, acho que isso é óbvio, mas não está lá, a pré-bancarrota não está como calamidade pública ou como causa que possa fazer assinar um estado de crise, um estado constitucional na natureza económica e financeira. E isso, na altura, aliás, foi equacionado já nessa altura, no sentido de se alterar a Constituição para poder incorporar também como causa da aplicação dos instrumentos de crise as razões económico-financeiras.
Só que isso é mais complicado, porque aquilo acabou passar, a crise passou, embora com muitos danos para muitas pessoas e uma perda assinável do poder de compra, mas o assunto depois acabou por morrer. Agora, vem de outra maneira. Vem com a pandemia, mas agora, apesar de tudo, há uma resposta efetiva, porque não julgo que sobre isso haja nenhuma dúvida, em aceitar que a pandemia corresponde a um dos 3 pressupostos do artigo 19 para a declaração, mais neste caso o estado de emergência, embora não fosse impossível declarar o estado de sítio, porque não há uma diferença qualitativa entre eles, há uma diferença quantitativa, mas não qualitativa, mas optou-se pelo estado de emergência, que é preferencialmente o estado de exceção aplicável às situações de crise de proteção civil, enquanto que o estado de sítio é preferencialmente aplicável às situações de crise de segurança interna ou de segurança externa, ou segurança de Estado, digamos assim. E, portanto, desta vez o problema não era um problema de não haver cobertura constitucional para um estado de exceção, era o problema de não ter sido feita no tempo em que foi feita, ou ter cessado cedo demais, quando na verdade ela devia ter continuado durante mais tempo. Agora, e porquê é que esta questão da pandemia é sensível no direito constitucional? É sensível desde logo porque, digamos, o estado de exceção, embora seja considerada uma figura de proteção da Constituição, é aquilo que mais grave nos pode acontecer. Claro, o mais grave é o Estado desaparecer ou haver uma revolução que destrua completamente a ordem jurídica constitucional, claro. Mas eu digo mais grave dentro da ordem jurídica estabelecida de uma forma regular. Digamos, é a vicissitude constitucional, digamos, a alteração da Constituição mais forte, mais potente que nós podemos ter é precisamente a exceção constitucional. Porque ela, embora temporária, muda radicalmente o equilíbrio dos poderes numa Constituição, suspendendo direitos e fazendo concentrar os vários poderes do Estado, fazendo sobressair e ressaltar, sobretudo, o poder executivo. E, portanto, é por isso que hoje, o direito constitucional tem muito cuidado com a consagração das figuras de Estado de exceção. E nem sempre assim foi, porque também, fazendo o direito constitucional, também tem uma memória. Claro que o direito constitucional, a memória pode ser curta, porque o direito constitucional oficial começou no século XVIII, com o constitucionalismo. É verdade. Mas o constitucionalismo, quando nasceu no século XVIII, não se esqueceu das instituições políticas que havia antes do século XVIII, que, embora sem haver Constituição formal e material, eram, na verdade, instituições constitucionais. Sobretudo, a memória que estava nos pensadores do direito constitucional era a memória, por exemplo, do Estado absoluto, do velho Brocard latino, necessitas non habet legem, ou legibus, ou princeps legius solutus, portanto, o príncipe está livre da lei, ou a necessidade não precisa de lei, que era o velho princípio do Estado absoluto, que abria a porta às maiores das arbitrariedades, ou, remontando mais lá longínquamente à atividade clássica, o princípio do direito romano, salus publica suprema lex. Embora o direito romano, ao contrário do que se diz, até tinha uma figura curiosa, legislada, curiosa, que era o ditador, o dictator, era uma das magistraturas romanas. A certa altura, o Estado romano teve um período de república, portanto começou por ser uma monarquia, depois teve ali 5 séculos de república, e depois, aquilo que nós conhecemos mais é do tempo dos imperadores e dos seus disparates, mas houve ali um período realmente republicano, à volta de 5 séculos, século VI até ao fim da era cristã, uns anos antes de acabar a era pré-cristã, melhor dizendo, e em que havia o direito público romano era muito sofisticado para a altura, porque pela primeira vez, e era por isso que era a República, havia cargos que eram temporários, de um ano, cargos que eram eletivos e colegiais. Portanto, as magistraturas romanas, que eram 12, aliás, há até nomes que ficaram até hoje, por exemplo, edil, nós vemos edil como autarca. O edil era uma das magistraturas romanas. Como é que se chamava o juiz no tempo da República Romana? Era pretor. Como é que se chamava o magistrado do Ministério Público? Era questor. O censor. O censor é aquele que registava a população. Portanto, todos estes nomes que nós usamos agora, direito pretoriano, direito jurisprudencial, o edil de Vila Nova de Gaia, que é aqui a terra do João Paulo, ou o edil do Porto, agora para não ser aqui inadequado. O edil era a magistratura romana que tratava dos assuntos locais no tempo da República. Essa expressão ficou até hoje. O questor, o censor, várias expressões. O cônsul, o mais importante era o cônsul.
era, digamos, aquele que tinha o poder executivo máximo era o cônsul. Lá não foi por acaso que Napoleão, quando chegou ao poder em 1799, porque ele tinha, digamos, uma visão, digamos, de memória daquilo que foi Júlio César, que foi aliás, que nunca chegou a ser imperador, foi ditador durante 10 anos, digamos, atropelando a regra da ditadura, do tal ditador romano que só podia governar por 6 meses, mas ele governou durante 10 anos, e depois foi assassinado por um dos seus filhos adotivos. Mas realmente foi uma grande personagem, um grande general do tempo da consolidação do Estado romano na passagem para o regime dominado, já estava a sair do tempo da República. Portanto, Napoleão queria recuperar toda essa grandiosidade do Império Romano, e o que é que ele fez nas suas constituições? Foi buscar as instituições da República Romana. Porque na primeira Constituição Napoleónica, de 1799, Napoleão foi instituído como primeiro cônsul de um consulado que tinha 5 cônsules. Depois, na segunda, transformou-se num cônsul vitalício, em 1802. Depois, na terceira Constituição Napoleónica, 1804, abandonou por completo essas coisas da República Romana e pronto, foi mais simples. Proclamou-se imperador dos franceses. Estava o problema resolvido. Mas ele começou com todo o cuidado a dizer que era um dos 5 cônsules, nada mais do que isso. Depois passou a cônsul vitalício e depois é que realmente as coisas ficaram como nós sabemos. Bom, aliás, depois o sobrinho acabou por seguir na mesma linha, porque o sobrinho Luís Napoleão Bonaparte, ou Luís Bonaparte III, na mesma linha, porque primeiro fez-se eleger como Presidente da República, na Segunda República Francesa, mas depois, como na altura o mandato era só havia um único mandato, e como ele queria continuar no poder, sabe o que é que ele fez? Fez um golpe de Estado e autoproclamou-se imperador dos franceses. Portanto, o problema também ficou logo resolvido em 1852. O direito constitucional tem estas coisas simpáticas, fáceis e ao mesmo tempo difíceis de perceber, mas quando as coisas correm mal, faz-se um golpe de Estado e muda-se a Constituição e fica tudo de novo dentro da legalidade. Mas precisamente por causa dessa memória, enfim, estes exemplos são assim um pouco anedóticos, mas por causa desta má memória é que, aliás, Napoleão até tinha numa das suas Constituições uma figura de Estado de exceção que era a suspensão da Constituição. Portanto, se houvesse algum problema, suspendia-se a Constituição e, portanto, o poder era o poder do imperador sem quaisquer limites. Portanto, isso era a mesma coisa que um poder arbitrário. Mas por causa disso é que todo o trabalho do constitucionalismo, que é a parte histórica aqui desta tese, muito trabalho me deu, aliás, toda a parte, digamos, da evolução histórica do constitucionalismo desde o século XVIII foi, no que respeita à parte específica do estado de exceção, foi o quê? Foi o cuidado em, à medida que se evoluía de Constituição para Constituição, o cuidado em colocar na Constituição todos os pormenores para evitar o uso abusivo das figuras do estado de exceção, para precisamente limitar o mais possível, aceitando a possibilidade de haver essa suspensão de direitos, aceitando a possibilidade do Estado aumentar o seu poder, mas dentro de certos limites para não degenerar aquilo que era suspensivo ou temporário, não degenerar naquilo que fosse definitivo. Aliás, um célebre constitucionalista alemão, muito conhecido, embora um pouco ofuscado, enfim, e chamuscado, melhor dizendo, ou beliscado pela colaboração que teve com o nazismo, chamado Carl Schmitt, não sei se ouviram falar, Carl Schmitt, um grande constitucionalista alemão, acho que um livro muito importante chamado A Teoria da Constituição. Ele próprio fez uma distinção muito importante, aliás, num livro que ele publicou só sobre a ditadura, um pequeno livro, em que ele fez uma distinção que é, do ponto de vista teórico, fundamental entre a ditadura soberana e a ditadura comissarial. Ora, aqui está. Portanto, a ditadura soberana é a ditadura, é aquela que se instala no poder depois de uma revolução e governa em termos absolutos, com total concentração de poderes e sem direitos fundamentais, com partido único, tudo isso. Mas Carl Schmitt precisamente queria distinguir essa ditadura de uma outra ditadura, que ele achava que também podia ser uma ditadura, porque realmente era um poder reforçado, mas que era sempre temporário e tinha sempre como limite o facto de ser necessário regressar à ordem constitucional da normalidade. E então a essa outra ditadura, eu hoje não usaria a expressão ditadura, naturalmente, ninguém usa, mas por acaso a França até usa, mas a essa outra ditadura ele chamou ditadura comissarial. Não soberana, mas comissarial. Porquê?
porque era uma ditadura temporária que se destinava apenas a resolver um problema temporário de uma crise, mas que terminaria e tudo voltaria à vigência da Constituição da Normalidade, que ficou, digamos, entre parênteses, ou uma parte dela entre parênteses, durante o tempo em que foi necessário aplicar medidas especialmente duras de concentração de poderes e de limitação das liberdades. Aliás, a Constituição Francesa também tem, todas as Constituições Europeias, aliás, têm várias regras do Estado de exceção, portanto, há várias figuras. O Estado de exceção não é só uma figura, tem vários nomes, tem várias figuras conforme as circunstâncias. A Alemanha tem sobretudo duas figuras, o estado de necessidade externo e interno. A França tem 4 figuras. Uma delas na França é precisamente o artigo 16 da Constituição Francesa de 1958, a chamada ditadura constitucional. Ali, nesse caso, o general de Gaulle não foi de modas. Foi ele que fez a Constituição atual francesa e foi um grande estadista, um grande resistente à ocupação nazi, mas ele adotou um artigo em que é o artigo 16, podem ver, em que, havendo uma crise político-constitucional grave, embora haja outras figuras de exceção, esta é a mais forte de todas, o Presidente da República é que passa a governar. O Parlamento fica sem poderes, agora fica tudo comigo, eu, Presidente da República. A chamada ditadura presidencial constitucional. Isto faz lembrar um pouco a ideia, o conceito de ditadura de Carlos Schmitt, embora ele tivesse escrito Carlos Schmitt o livro em 1930 e tal, portanto, nós já estamos aqui em 1958. Mas, portanto, o grande drama para os juristas, para os constitucionalistas no estado de exceção, e percebem que isto não é fácil, é arranjarmos aqui um equilíbrio em que não podemos deixar de consagrar estas figuras de crise, porque se nós achamos que perante a crise nada muda, então é tudo inconstitucional, mas sendo tudo inconstitucional, nós dali a semanas não temos nada. Mas também não podemos, portanto, não podemos ter a atitude de avestruz, de pôr a cabeça sob a areia e dizer que não está a acontecer nada e que não podemos mexer em nenhum dos direitos, não é? Portanto, temos de ter uma atitude favorável à incorporação dessas alterações, mas também não podemos cair no extremo oposto de achar que durante o estado de exceção tudo é possível fazer e que o Estado e que, sobretudo, o Poder Executivo tem uma habilitação para fazer, tem uma carta branca para fazer tudo aquilo que lhe apetece. Isso é o oposto, também não pode ser. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Aliás, é o subtítulo da minha tese, já agora, não estou aqui a fazer propaganda, que isto nem sequer está à venda. Mas o seu título é precisamente entre a eficiência e a normatividade das figuras de exceção. Entre a eficiência e a normatividade, o que é que isto quer dizer? Por um lado, a eficiência é o quê? É consagrarmos uma figura ou figuras, várias, de estado de exceção, que possam resolver um problema da crise constitucional, seja ela política, económica, social, o que seja. Neste caso, a Constituição não tem a crise económico-financeira, só tem a social e a política e a militar. Mas, portanto, que tenha eficácia, tenha força para resolver o problema, mas ao mesmo tempo que essa força não seja tão forte que, entrando numa lógica de temporalidade, nunca lá se possa sair e degenerar a ditadura, usando a terminologia schmittiana, de ditadura comissarial, degenerar em ditadura soberana. E, portanto, isso é que não pode ser. E, portanto, tem que haver o quê? Eficácia, mas normatividade, isto é, limites e controlos, vários controlos exercidos sobre o exercício desse poder de exceção. Essa que é a grande dificuldade de ter este equilíbrio. Eu penso que o caso português é um caso complicado, porque o estado de exceção em Portugal, eu diria que é fraco. Isto é, aquilo que se pode mexer é muito, porque, por um lado, há direitos que não podem ser suspensos, e por acaso um deles até foi, que foi o direito à liberdade religiosa. E depois há outros que não podem ser suspensos de certa maneira de acordo com a lei, que é uma lei ordinária, que é a lei do regime de estado de emergência. E depois não tem o estado de exceção português não permite ao governo, a meu ver, hoje isso percebe-se, a tomada das medidas que seriam necessárias para resolver uma crise, neste caso uma crise sanitária. Porque, na verdade, tudo continua a funcionar quase como se não tivesse acontecido nada e, portanto, o governo teve, a meu ver, poucos poderes no âmbito do estado de exceção para resolver essa crise e devia ter tido mais poderes, mas não os pôde exercer porque não estavam previstos na Constituição. E, portanto, qual foi a solução? Foi a fuga da realidade e foi entrar num caminho clandestino, hoje podemos dizer assim, com todo o respeito pelos políticos,
mas entrou-se num caminho clandestino, que era o caminho da necessidade constitucional, mas que era o caminho de usar um instrumento que não seria possível usar na Constituição, por várias razões, até de natureza política, e usar mecanismos de proteção civil para fazer aquilo que esses mecanismos não permitem. Porque o estado de maior crise de proteção civil, portanto, alerta, contingência e calamidade, apenas permite as cercas sanitárias, a não circulação entre certas regiões, a requisição de bens, mas não permite a suspensão do direito de circulação em todo o território, não permite a entrada e a saída do território, não permite nunca o recolher obrigatório, que é uma medida típica de estado de sítio, ou de estado de emergência. O estado de calamidade não tem, a lado algum, a imposição não tem nem o recolher obrigatório, nem o confinamento ou quarentena obrigatórios. Não tem. Isso não está previsto no estado de calamidade. E lembram-se bem que em várias semanas o estado de calamidade tinha como regra não só o recolhimento obrigatório, como também, que era depois, na altura, foi entendido como um dever que não era jurídico, mas então se não é jurídico, não é um dever jurídico. Não sei que dever era esse. Deve ser um dever espiritual, talvez. E depois também o facto de, a certa altura, também haver, e esse sempre houve, medidas de confinamento e de quarentena obrigatórias, quer para os infectados, quer para aqueles que estejam, digamos, em vigilância ativa, como se costuma dizer. Aliás, com sanções da polícia passar por casa das pessoas todos os dias para saber se as pessoas estavam em casa. Não era uma brincadeira, era uma coisa a sério. Quando, em lado algum, a não ser a situação do estado mas nós temos a sala reservada para o palestra. Mas vamos... Como está, Sr. Professor? Tudo bem? Aqui uma multidão. Então temos que resolver... Mas não quero... Eu vou sair daqui a 10 minutos, não se importa, se quiser... Não deve ter que estar. Importou-se. Mas não tem problema nenhum. Ora bem, e portanto, isso significa então que nós tivemos essa medida de recolhimento obrigatório e de confinamento obrigatório, que, na verdade, nem sequer estava prevista no próprio... não havendo estado de exceção, se fosse estado de exceção podia ser prevista, mas fora do estado de emergência não sequer podia ser prevista e nunca foi resolvida, aliás, e houve várias decisões de vários tribunais, isto começou até com o Tribunal de Ponta Delgada e houve depois em várias outras regiões, e em Lisboa também, e também penso que em Faro, decisões que chegaram ao próprio Tribunal Constitucional, no sentido de dizer que essas imposições administrativas das autoridades de saúde eram inconstitucionais, porque tinham violado o direito à liberdade que está previsto no artigo 27, que pode ser objeto de limitação, claro, no caso da prisão preventiva ou detenção provisória ou outras situações que lá estão, mas sempre com a intervenção do juiz, de um juiz de instrução, que é o juiz que garante as nossas liberdades individuais. E depois ainda há um problema mais complicado em relação ao artigo 27, porque o artigo 27 até nem... que devia ter todas as exceções. Há uma tipicidade das exceções que limita o direito à liberdade individual, ou o direito à deslocação, a chamada liberdade física, mas por acaso esta razão não está lá uma razão de saúde, mas tem a ver com a anomalia psíquica em função da ocorrência de um estado de necessidade ao qual se aplica alguém que está num estado de necessidade, portanto, em que se aplica uma medida de segurança, não é? Melhor dizer, um estado de perigosidade a que se aplica uma medida de segurança, mas neste caso esta medida não era bem uma medida de segurança, porque aqui não era uma situação da pessoa que andasse na rua a matar pessoas e a destruir automóveis. Não, era simplesmente uma pessoa que pudesse andar na rua a propagar uma doença infecto-contagiosa, que de si também era um crime, isso já estava previsto, mas era o problema de obrigar essa pessoa a não sair de casa. E essa razão específica não é uma das razões que está no artigo 27, que tem como única razão de natureza sanitária a anomalia psíquica, quando isso provoca um estado de perigosidade, que não é bem o caso de um estado da pessoa que anda na rua, se estiver protegida, se não contratar com ninguém, não é nenhum perigo para ninguém e não vai transmitir a doença a ninguém. Sobre isso depois também houve várias opiniões e, portanto, tudo isto nunca se resolveu até hoje e, portanto, a situação que nós temos é uma situação, realmente, o balanço que nós agora podemos fazer, isto já está, digamos, a chegar ao balanço, felizmente já está a acabar, é que nós, a conclusão a que nós podemos chegar é que houve uma experiência de aplicação do estado de emergência e depois um sucedâneo errado, mas também eu percebo que era o que havia mais parecido
que foi o estado de calamidade como estado de crise de proteção civil, e mas que houve coisas que não se encaixavam bem em qualquer figura destas de direito de crise, seja direito administrativo de proteção civil, seja direito constitucional de crise. Por um lado, o caráter interdisciplinar desta pandemia, porque a pandemia acabou por atingir não só a saúde, mas questões de natureza policial, quer a intervenção dos militares, quer a intervenção dos profissionais das escolas, etc. Portanto, isto tocou um pouco aos vários setores de atividade da própria sociedade. Penso que isso é importante. Digamos, afetando nas suas causas várias realidades, os mercados, o trabalho, os transportes, diversas realidades. E depois, outra coisa também que nos surpreendeu é que o estado de sítio, o estado de emergência que nós temos na Constituição, aliás, a Constituição é até muito clara porque estabelece o período máximo de 15 dias, esse estado de emergência só se pode declarar cada vez por 15 dias. E durante certa altura, o Presidente da República andava de 15 em 15 dias a repetir e a repetir não sei quantas vezes, acho que foram 19 as declarações do estado de emergência, mas realmente, ao fim de 15 dias estava tudo na mesma, ele tinha que repetir todos os procedimentos, e portanto também se percebe que a vigência pré-determinada na Constituição de 15 dias embora se perceba do ponto de vista garantístico, mas neste caso revelou-se altamente contraproducente, porque muito complicativa do ponto de vista da facilitação dos procedimentos, que eram óbvios que tinham que durar mais de 15 dias e portanto, isso também provocou uma série de questões que agora também devem estar em cima da mesa. Penso que há várias lições a tirar em relação, e com isto termino, em relação à questão da pandemia. Acho que é necessário rever a Constituição, a começar por essa questão dos 15 dias, mas por uma outra questão que passou um pouco ao lado, não sei se repararam, que foi o facto da autorização do Parlamento para declarar o estado de emergência apenas ser feita por maioria relativa, não é nenhuma maioria qualificada. É verdade que podem dizer, mas há uma combinação entre duas vontades, a vontade do Parlamento e a vontade do Presidente. Até isso, o Parlamento e o Presidente foram da mesma maioria política. Não há nenhuma garantia, numa coisa tão forte como é suspender os direitos, haver a máxima abrangência política do ponto de vista do espectro político-partidário. E, portanto, penso que uma coisa a corrigir é a autorização dada pelo Parlamento ser feita não pela maioria geral, que é a maioria relativa, mas ser feita pela maioria qualificada de 2/3. Aliás, que é a mesma maioria que nós usamos para rever a Constituição. Aqui, neste caso, não se trata de rever a Constituição. Trata-se de mudar a Constituição temporariamente e parcialmente, sim, muda-se, mas a sua gravidade, que é até muito superior aos efeitos que é possível obter na revisão constitucional, a sua gravidade, a meu ver, pressuporia que a maioria do Parlamento fosse uma maioria qualificada e não apenas uma maioria de 2/3. Depois, outro problema também que ficou óbvio foi os escassos poderes executivos que o Governo tem. Aqui um grande contraste com o tal artigo 16 da Constituição Francesa, os escassos poderes executivos que o Governo tem em matéria de estado de exceção. Penso que um governo que é obviamente autorizado e habilitado por um Parlamento que decide por 2/3 e com uma decisão final do Presidente da República, digamos, condicionado neste quadro, acho que ainda assim o governo deve ter mais poderes, e ele realmente exerceu-os de uma forma inconstitucional porque não estavam previstos, mas deve ter de facto mais poderes para poder, de uma forma mais ampla e não usando a Lei de Base de Proteção Civil e nem o Estado de Calamidade, deve ter mais poderes para de facto poder superar, contornar, resolver uma crise desta natureza, como foi o caso desta crise pandémica. Portanto, há lições a tirar, há lições de mudar a Constituição, as lições de mudar esta lei, a lei quadro do regime do estado de emergência, ou até fazer uma lei autónoma sobre o estado de saúde sanitário que nunca se fez. E 2 anos o Parlamento andava a dizer que andava a fazer, e ao fim de 2 anos nunca fez nada. Aliás, eu deixei de falar sobre o assunto porque já me tinha cansado. E continuamos a não ter nenhuma lei sobre o assunto. E agora não vamos ter, porque como a pandemia vai acabar, digamos, há aquela crença de que nunca mais vai voltar, não sabemos. Mas acho que um Parlamento deve legislar para tudo, para aquilo que acontece e para aquilo que não acontece, e sobre tudo que pode acontecer. E vamos esperar que, de facto, isso venha a suceder. Mas este foi um grande exercício de cidadania para muitas pessoas. Nós andámos aqui num equilíbrio instável entre dois extremos, que julgo que nenhum de nós lá chegou. Eu, pelo menos, não cheguei, ou tentei não chegar. Dois extremos. O extremo do negacionismo, não é?
e o extremo da terrorização dessas medidas. Portanto, nem fomos negacionistas, porque achámos que havia um problema real e que era necessário fazer alguma coisa, e a vacinação revelou-se uma coisa adequada. Portanto, não agir como se nada tivesse acontecido, mas também não andarmos com medo ou não andarmos a aceitar tudo o que nos fosse enfiado pela goela abaixo de restrições, algumas totalmente disparatadas, e como dizia o João, ao ponto de achar que a Autoridade de Saúde é a autoridade que legisla quando põe um post e um gráfico no Instagram e passa a ser a lei da República. Aliás, isto é parecido com a recente alteração que os partidos fizeram lá na Secretaria em relação à lei eleitoral, que deu como resultado a invalidação das eleições por unanimidade por parte do Tribunal Constitucional. Mas a Direção-Geral de Saúde ainda não tem poder legislativo. E nós não estamos aqui a toque de caixa de medidas administrativas tomadas pela Direção de Saúde, que até tem alguma cobertura na Lei de Bases da Saúde, podia ter usado o artigo 34, mas nem isso conseguiram fazer, porque podiam ter interpretado as medidas de confinamento, por exemplo, decretando essas medidas, mas com a autorização do juiz, mas nunca só, a não ser nos Açores, que fizeram isso, mas no continente e na Madeira, nunca a Autoridade de Saúde se preocupou em comunicar as medidas de confinamento ao juiz, que certamente as teria convalidado, ou teria validado, e já não havia qualquer dúvida sobre a sua constitucionalidade. Muito obrigado pela vossa presença e estas são as minhas reflexões, mas agora estou aberto a algumas perguntas, não obstante a pressão para que a sala seja ocupada, julgo que não selvaticamente, mas ainda temos aqui alguns minutos que os colegas vão compreender para algumas perguntas. Muito obrigado. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Eu, pelo menos da minha parte, foi realmente uma nova perspectiva dos últimos 2 anos vindo, seja uma aula de 1 hora com um constitucionalista, que percebe, diria eu, da Constituição mais do que nós, e queria agradecer e peço também desculpa por alguns dos imprevistos que foram surgindo. E pronto, à tarde também temos o debate político, gostaria também de vos convidar e obrigado mesmo por terem estado presentes e pronto, muito obrigado. Dou por encerrada a sessão. Muito bem. Então, estamos encerrados. E vamos almoçar, porque realmente o momento já pede almoço e, sobretudo,